Olá, eu sou Eliane Silva Pinto, jornalista. Hoje eu estou recebendo o professor Rafael Porgato, presidente do PCdoB Municipal, para a gente conversar um pouquinho sobre escola sem partido. Bem-vindo, professor Obrigado, Rafael. obrigado. Essa pauta tão polêmica que está sendo discutida, gostaria que você falasse um pouquinho, você como professor, como presidente do PCdoB. Realmente os professores estão sendo ouvidos nesse projeto, que realmente são os mais interessados, afinal o projeto é para eles. Na verdade, não está sendo ouvido, né? Não está sendo debatido com o professorado, porque sabe que a reação dos professores é totalmente adversa, né? Tanto que normalmente está se tentando aprovar esse tipo de projeto, embora inconstitucional, ilegal, tudo, né? Um projeto que, do ponto de vista jurídico, não prospera. O Supremo Tribunal Federal já tem parecer nesse sentido, jurisprudência, tudo, tem sido aprovado a toque de caixa, né, numa onda conservadora do nosso país, em que, na verdade, tenta se cercar os professores de desenvolver um senso crítico nos alunos. Inclusive, um fato curioso, que eles usam na justificativa do projeto, que esse projeto é para proteger o professor, para ele não ter essa questão da ideologia, ele poder falar todos os lados. Realmente isso é uma proteção? Parece mais uma censura, não? Exatamente, esse é o caminho. O que está claro é o seguinte, quem defende esse projeto e quem o sustenta não tem o menor conhecimento do que é a escola pública ou mesmo a escola particular, não tem uma visão global de educação e muito menos tem compromisso e respeito aos professores, né? Porque na verdade esse projeto, muito pelo contrário, ele pode gerar margens, embora eles usem o termo sem partido, que é um termo bonito no momento em que a política está desgastada junto à opinião pública e a opinião pública não tem acesso a todos os artigos do projeto. Tem um artigo lá, ou dois no máximo, que cita a questão de partido político. Mas isso é algo já consolidado. Quem é funcionário público, por exemplo, no Estatuto do Funcionalismo já consta que não pode ter essa manipulação e menção e uma doutrinação a favor de um partido político, né? Então, mostra um desconhecimento até das próprias leis que já existem, né? E, por outro lado, também não tem a menor noção de como é que se dá a evolução do ensino, né? Você tem, para cada faixa etária, para cada grupo escolar, você tem temas e formas de abordagem e prioridades de aprendizado, né? Tanto do ponto de vista da disciplina mesmo, que os professores estão ministrando, sejam elas matemática, português, física, como é meu caso, e todas as outras, mas em cada etapa do ensino você tem um conjunto de temas, de habilidades que você tem que desenvolver com aquelas crianças. Então esse é o foco dos professores, né? De maneira que o ensino, a gente costuma falar que é um ensino espiral, onde os professores vão revisitando os temas e aprofundando ao longo dos ciclos escolares, né? Então é um projeto totalmente descabido, né? Por exemplo, no município, no caso aqui o de Jundiaí, ele trabalha com o ensino infantil e fundamental 1, que vai até o 5º ano, né? Muitos dos temas que eles alardeiam tal, nem são abordados nessa faixa de ensino, exatamente porque nessa faixa a prioridade é o quê? Fazer com que o aluno saiba ler bem, saiba escrever e saiba trabalhar com as operações matemáticas fundamentais e comece a ampliar um pouco a sua visão de mundo a respeito de outros aspectos da ciência, da geografia, da história. Então é um projeto de fato que tem um cunho ideológico muito forte por trás disso e que não favorece o professor e muito menos os alunos. E como eles justificam também, sempre eles falam na questão da pauta da esquerda, que está muito presente nas escolas, que isso precisa acabar. Citam inclusive até revolução, culpam o comunismo. Você como comunista, presidente do PCdoB municipal, como você faz essa avaliação que a gente percebe que
são conservadores que sempre falam a questão da pauta da esquerda, como se isso tivesse manifestado nas escolas, isso precisa combater. Então isso que eles estão pregando para as pessoas. Só por essa fala, né, porque eles vão falar, é uma minoria de esquerda que existe. Então, primeiro já mostra que são antidemocráticos, porque eles querem sufocar e exterminar com um pensamento que é presente na sociedade, nas academias, tudo, né? O outro, que é o que mostra de fato um profundo desconhecimento, se você pegar do professorado, com tranquilidade, eu digo que nem 10% de professores são filiados a partido A, B ou C. Por quê? Porque os professores têm uma opinião, mas também não se envolve muito na política mesmo, né? O fato de ter opinião não quer dizer que pertence a um partido ou coisa desse tipo. Embora também é legítimo que se pertença a partidos políticos, uma vez que o nosso sistema democrático ele é baseado em agrupamentos políticos a partir dos partidos, né? Mas só por isso já mostra o quê? Que é sufocar um tipo de pensamento e favorecer outro. A direita brasileira e se reproduz em Jundiaí, nas outras cidades, na verdade ela não tem coragem de defender de fato a pauta que ela quer implantar. Então, agora eles criam esse escola sem partido para confundir a cabeça das pessoas, porque as pessoas acham que simplesmente não tem mais partido político, e na verdade não é. Na verdade é o que? Dificultar a discussão dentro da escola, prejudicar o professor, porque às vezes um aluno pode não gostar do professor, por N motivos, às vezes o professor é muito rígido, exige demais, então é comum, né? É uma relação que pode acontecer, algum desentendimento e tal. De repente o aluno pode acusar um professor, dentro desse projeto, de ter descumprido ou ofendido algum conceito moral, étnico que ele carrega consigo a partir de um outro contexto que adquiriu em outro lugar que não o ambiente escolar. Então persegue de fato os professores, né? E assim, se fosse isso, como eles falam, né, que um domínio de um pensamento de esquerda, de fato o nosso país estaria numa outra situação, né? A gente vê que a escola é a que menos influencia, na verdade, na formação de opinião das pessoas. Quem propõe isso, e os pais que talvez estejam preocupados, na verdade tem que preocupar o quê? Com o que o filho vê na televisão, com o que o filho vê na internet, com o que o filho vê com os seus amigos, porque na verdade é isso que forma a visão principal das pessoas, e não em si a escola. A escola ela está ali para permitir que os jovens, as crianças desenvolvam habilidades e tenham capacidade de analisar o mundo e a sociedade que a gente vive. E nem isso a escola está cumprindo, né? Então você vai restringir mais ainda, e não tem ninguém sério, nenhum pesquisador, ninguém, digamos assim, que tem um compromisso de fato com a educação, que defenda um projeto dessa natureza. Porque sabe que o problema da educação não está aí. Então, é um projeto muito trágico e que vem implantar exatamente isso. A direita não tem coragem de assumir que para ela a escola tem que ser apenas o quê? Uma formadora de mão de obra acéfala, que essa é a realidade. O que a direita quer não é que tenham jovens pensantes, que questionem a sociedade, que se preocupam se tem injustiça ou não tem. Ela quer que se prepare os jovens ali para operar uma máquina e entrar nesse moedor de carne que é a nossa sociedade hoje em dia, em que as pessoas trabalham, vivem para pagar conta praticamente e às vezes sobra alguma coisinha para um lazer. Então, é essa concepção de escola que eles querem. Uma escola de joelho, uma escola que serve só para manter uma sociedade desigual e injusta, e que os jovens oriundos dessa escola não têm capacidade de olhar para o mundo e se indignar e de repente transformar essa realidade. E você, como você é professor de adolescentes, e o projeto fala muito a questão do que o professor faz a cabeça do aluno, como se o aluno não tivesse opinião própria, e a gente sabe que os jovens de hoje são muito antenados. Eu convivo com jovens que na idade deles eu não tinha a cabeça que eles têm. Sim. Então, aí eles falam que o professor faz a cabeça do aluno. Isso realmente acontece dentro da sala de aula?
O que o professor põe é o que? Diante dos contextos que ele vai trabalhando, ele vai expressando opiniões, né? E porque não tem outra forma de também você falar, se você não vai... vou falar de física, por exemplo, vamos discutir a questão energética do Brasil. Como é que eu não vou discutir todas as fontes de energia, tal, colocar os prós e os contras? Isso a gente faz, né? Obviamente que eu também tenho, ó, eu acho que essa aqui pode ser mais útil por conta disso ou daquilo. Mas ninguém impõe nada. E pelo contrário, na verdade a gente está mediando ali conflitos que vão surgindo. Porque é muito comum quando você traz uma discussão, o jovem também trazer alguns outros elementos que ele tem fora da escola e você começar a fazer o debate. Isso, na verdade, enriquece. Quando é feito de uma maneira sadia, com um propósito educacional, isso enriquece a discussão, né? E assim, eu fui estudante, ainda sou estudante e sou professor. A gente sabe que, na verdade, a maior parte do tempo, a postura do estudante é de questionar o que o professor está falando, né? Porque ele vê o professor ali como alguém que tem um conhecimento, mas ele também sabe que ele tem alguma coisa. Então ele quer o tempo todo ficar confrontando e dialogando com o que o professor sabe para também mostrar, ó, eu sei alguma coisa, eu tenho uma bagagem, né? Não digo nem que seja algo objetivo e pensado, mas é o que se dá no cotidiano concreto das escolas, né? Então essa troca de experiências, de conhecimentos, é algo que enriquece o ambiente, de maneira que o professor não induz ninguém, não estimula ninguém a ser isso ou aquilo. Os próprios jovens, eles vão tendo condições de ir criando uma visão de mundo e aquilo que ele acredita, com base em tudo que ele vai vendo e recebendo de informações. A escola é uma pequena parte disso, e o mundão aí, com internet, com TV, com relações sociais, é uma outra parte. Com as famílias, com igrejas e tudo. E como você citou, isso não é o problema das escolas, né? O que você apontaria como os problemas da escola estadual, municipal, do país? E deveria ser esse, de fato, o ponto em que essas pessoas deveriam, se elas tivessem compromisso com a educação, estariam de fato preocupados na essência dos problemas. Então eu diria que o principal é o quê? É a valorização do professor. Muitas vezes fala, só fica nisso, tem que valorizar, tem que ter um salário melhor. Mas é isso que dá dignidade para a pessoa. Se a pessoa ela não tem um salário justo, não se sente valorizada, não tem um plano de carreira adequado, ela se desmotiva a trabalhar. Por que você vai seguir nos seus estudos, por exemplo, se você não tiver uma contrapartida disso por parte do poder público ou mesmo da rede de ensino que você está? Então, precisa ter esses estímulos para que o professor continue sempre se aprimorando e consiga ter uma vida digna. Que é não precisar trabalhar 3 períodos de repente, mais final de semana com correções e tal, para poder ter um salário decente e sustentar sua família. O professor tem que ter um salário decente, mas dentro de uma jornada adequada. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma jornada de 46 horas semanais. Você pega um trabalhador comum, o limite é 46. Só que minha jornada, isso com aula, minha jornada não se encerra aí. Ela continua nas horas vagas, nos finais de semana, com as correções, preparação de aula e tudo. Que a gente ganha até um percentual a mais no salário para isso. Mas que é insuficiente, porque você trabalha muitas horas em aula, em sala, e ainda vai trabalhar muitas outras horas na sua casa para preparar e corrigir as coisas. Então essa relação, eu diria que é a principal, né, de você ter um salário justo. Mesmo aqui em Jundiaí, por exemplo, que a prefeitura, se comparar com o salário do Estado, ela paga bem melhor, né, para quem é funcionário da rede. Só que se você compara com as outras carreiras de nível superior da própria prefeitura, o professor está ganhando bem abaixo. Então isso também é uma relação injusta. Embora, se eu comparo com outras redes, é um salário razoável da rede municipal, comparando, por exemplo, com a rede estadual, mas quando eu comparo dentro da própria prefeitura com os outros salários, e isso também na rede estadual, então, quando compara-se com o salário de outras carreiras de nível superior, que também tem bastante importância social,
eles ganham bem acima dos professores. Tem casos que o professor chega a ganhar 70% a menos que uma outra carreira de nível superior. Então esse é um ponto central. O outro é a estrutura escolar, né? O que a gente tem dentro da sala de aula, se o professor tem, por exemplo, aqui em Jundiaí nós temos um problema de um atraso enorme de material didático. Às vezes o material escolar, que é o lápis, a caneta, o caderno, você dá um jeito, improviso. Mas quando você fica sem o material didático para você trabalhar com o aluno, você vai ter que improvisar. Você vai ter que, quando na verdade você já tinha um material que foi pensado para desenvolver uma sequência de aprendizado. Então é um outro problema, de que você não tem uma estrutura material adequada. Hoje nós estamos num mundo de modernidade. Você pega as escolas, algumas até têm sala de informática, muitos computadores inoperantes, muitas da própria rede municipal, a internet não chega com qualidade. Então você assim, está no mundo altamente tecnológico, mas você trabalha pouco com tecnologia com os alunos. É um outro problema que tem enfrentado. Então esse tipo de projeto só confunde as pessoas, não mexe na essência, no problema em si. Né? A proposta pedagógica, por exemplo, será que está adequada? É algo que tem que discutir. Isso tem que discutir. A forma como ensina, as metas propostas. Nós tivemos a aprovação de um plano municipal de educação alguns anos atrás, planos estaduais, nacionais, como é que está sendo desenvolvida essas metas, estão acompanhando. É isso que é o essencial. Né? Hoje a gente tem problema, por exemplo, que alunos têm que ficar buscando carteira numa sala para outra, isso na rede estadual, porque não tem nem estrutura material adequada para os jovens chegar lá e estudar. Então tem muitos outros problemas que de fato atrapalham. Merenda às vezes é um problema, né? Uma merenda que tem baixa qualidade, às vezes um dia é algo que ninguém quer comer. Então tem esses problemas que interferem, é um conjunto que interfere no aprendizado. Então esse projeto como esse aí chamado, né, entre aspas, bem entre aspas, de Escola Sem Partido, é um projeto que não tem compromisso nenhum com a educação, a não ser fazer com que a educação seja menos ainda capaz de ajudar a desenvolver essas crianças do ponto de vista de todas as áreas do conhecimento humano. E a gente percebe também que essa escola sem partido, eles confundem um pouco ao misturar também a questão de gênero, que está sendo muito debatido também nas escolas. Eles falam que isso, o professor não tem o direito de abordar isso, que os pais que têm que abordar isso. Até ouvi uma entrevista que fala que a questão de gênero não pode ser abordada porque isso acaba com a família. Então, assim, você percebe que realmente é uma pauta muito conservadora, né, essa questão, inclusive a falar nessa questão de gênero. É uma pauta conservadora, eu diria preconceituosa, muito preconceituosa, e também é uma pauta mentirosa, né, porque eles criaram uma tal de ideologia de gênero. Eu posso dizer que eu tenho uma capacidade de aprendizado e um conhecimento considerável, e acho que o meu currículo fala isso. Eu nunca tinha ouvido essa história de ideologia de gênero. Eu ouvi falar quando esse pessoal aí começou a ideologia de gênero, fui tentar pesquisar o que seria isso, até procurei coisas sérias, né, que falassem desse tal ideologia de gênero. Na verdade, não tem o que eles falam aí, não existe isso. O que a gente trabalha, e isso é necessário, é a questão de preconceito e de mostrar que as pessoas são diferentes. E a escola, ela é um resultado disso, está todo mundo ali dentro. Independente de cor, de orientação sexual, de religião que frequenta, está todo mundo ali dentro da escola. E a escola, os professores, a gestão escolar, tem que lidar com isso. Então se a gente não mediar os conflitos e falar que isso é fruto da diversidade humana, ninguém quer induzir ninguém a nada. O que a gente quer é que a escola seja um ambiente harmonioso, um ambiente de respeito, porque essas são condições importantes para o aprendizado. Então a gente não pode tolerar, por exemplo, preconceito dentro da escola. Porque se a gente quer uma escola inclusiva, a não ser que a gente queira uma escola exclusiva, uma escola
que seja para alguns apenas, para alguns selecionados dentro de uma ótica social. Então, o que eu defendo e é o que a legislação brasileira defende é que a gente possa ter uma escola inclusiva, onde todos estejam dentro da escola, independente de cor, de religião, de orientação sexual, de condições físicas, porque a gente recebe muitos deficientes físicos que antigamente também ficavam à margem das escolas, e em algumas escolas especiais tentar desenvolver algum tipo de habilidade. Hoje a gente acolhe. Deficiência intelectual a gente acolhe também. Exatamente para quê? Para que os jovens, as crianças percebam que a nossa sociedade é isso. Não dá para a gente excluir mais as pessoas. Porque isso, ao longo do tempo, gerou conflitos, gerou problemas sociais que uma hora explode. Então, se você mantém as pessoas escondidas, execradas da sociedade, mantém preconceito, não respeita a condição da pessoa, isso vai gerar conflito social, com certeza. Porque uma hora quem é agredido, quem é atacado, também reage. Ninguém aguenta ficar só sendo agredido. Então, o que a gente trabalha nas escolas é exatamente isso, a questão do preconceito. A questão de que as pessoas são diversas. E é assim que a gente tem que entender o ser humano. Pensar diferente, eu diria que até é desumano. Por quê? Porque você exclui ou rejeita, taxa de alguma coisa pessoas que são diferentes de você. E desse jeito nós não vamos construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, de mais respeito e uma sociedade de paz. Pelo contrário, nós vamos continuar tendo uma sociedade de conflitos, de guerras, de insatisfações, exatamente porque você não respeita o seu vizinho. E essa pauta da escola sem partido, ela está dentro de um contexto de pautas conservadoras no país. A gente tem visto isso no noticiário, em tudo que tem acontecido, inclusive liderado por um grupo, a MBL. Qual a sua avaliação sobre isso, sobre essa grande pauta conservadora no país? Na verdade, acho que para falar disso a gente precisa começar, pelo menos, a falar de o que é o MBL, né? Esse movimento que se intitula revolucionário, anticorrupção, né? Uma renovação na política, com, na verdade, exatamente o contrário, né? O MBL ele surge dentro do movimento por impeachment, né? Que se inicia ali com as manifestações de 2013 e segue, né? Então foram grandes protagonistas dentro desse movimento e que depois de todos esses escândalos a gente viu que, por exemplo, foi financiado por partidos políticos de direita, DEM, PSDB, PMDB, e que grande parte dos políticos que eles se relacionavam e exaltavam como figuras respeitáveis e líderes de exemplo nacional, hoje estão na cadeia ou estão respondendo processo. Um deles é o Gedel Vieira, que ultrapassou toda o absurdo, né, de corrupção, porque antes tinha gente que era preso com dinheiro na cueca, depois veio a mala e ele veio com um apartamento de dinheiro. Então esse aí ele foi, nas manifestações que tiveram lá na Bahia, ele foi colocado inclusive em site, tudo do MBL, como uma figura importantíssima de combate à corrupção. Então é um movimento para confundir a cabeça das pessoas que têm apoio de alguns setores da mídia e que com isso eles vão tentando manipular. E esse projeto e outros, exatamente isso, para manipular as pessoas, excluir as pessoas dos processos sociais, na medida em que eles vão o quê? Ó, você não se enquadra aqui, então você está fora, você está errado, você é uma aberração social, então eles vão criando essa divisão e acentuando uma divisão da sociedade que é extremamente prejudicial. Então a gente tem que combater isso, porque quando você começa a excluir, começa a agredir as pessoas, você começa a gerar mais conflitos sociais ainda. E a gente não, pelo menos eu e as pessoas que pensam como eu, e acredito que a maior parte da sociedade não acredita que deva ser assim. A gente precisa viver em paz, as pessoas precisam ser respeitadas. E o MBL e essas pessoas que
puxam esse tipo de legislação de escola sem partido, por exemplo, e outras que por aí vão surgir, são legislações para excluir as pessoas, para sufocar os ambientes onde as pessoas podem pensar a sociedade, debater sobre ela, e aí o ataque é direto à escola e aos professores, para criar essa sociedade de alguns. Alguns vão ser os selecionados, e aí eles ficam bravos quando falam que são fascistas, nazistas, mas é isso, quando você começa a achar que só uns são melhores que os outros, só aqueles têm direitos e os outros não têm, você começa a criar um ambiente fascista e um ambiente nazista também. Então tem que ser taxado e tem que ser combatido, porque isso já mostrou ao longo da história que não dá certo, gera grandes conflitos e grandes tragédias humanas. Então a gente tem que combater isso. E a gente combate como? Falando de uma sociedade inclusiva e de uma escola inclusiva, onde todos ali têm oportunidade de se desenvolver plenamente, de ser respeitado da maneira como é, porque é assim que a gente tem que viver em sociedade. As pessoas têm que ter o direito de se desenvolver plenamente, de ter oportunidades de ascender na vida. E não apenas um grupo que se acha melhor que outros e dominando aqueles que eles acham que não têm os mesmos direitos ou que não são iguais. Então é um absurdo esse movimento e a sociedade precisa ficar bastante alerta. Tá bom, professor Rafael Porgato, gostaria muito de agradecer essa entrevista bem esclarecedora e vamos torcer para que esse projeto não dê certo e que a gente consiga barrar esse projeto no país. Com certeza, eu agradeço a oportunidade dessa troca de conversa, e vamos combater sim, porque o problema da educação não é esse. O problema da educação está na estrutura, na proposta pedagógica e na forma como os profissionais da educação são valorizados. Obrigado. Obrigada.